Olá, sejam bem-vindos à nossa aula online de BIM. Meu nome é Cibele e nesta aula vamos falar dos principais padrões necessários para o desenvolvimento de projeto na metodologia BIM. Para desenvolver um projeto em BIM é muito importante elaborar alguns documentos e arquivos padrão. Imagine um escritório no qual todos devem trabalhar com a metodologia, porém, cada pessoa tem uma forma distinta de trabalhar. Como ficaria o processo do desenvolvimento sem um padrão? Portanto, eu vou apresentar para vocês os principais padrões, os principais documentos que devem ser desenvolvidos para alinhar a equipe no desenvolvimento de um projeto em BIM. Vamos iniciar esta aula falando sobre os templates. Um template é definido como um tipo de arquivo padrão, pré-formatado para fundamentar outros arquivos, principalmente documentos 2D. Os templates contêm um conjunto de elementos que são criados para padronizar a configuração de visualização através dos documentos finais. Por exemplo, os documentos 2D, as pranchas, são extraídas dos softwares e essas extrações devem ter um padrão para a vista, para a letra, símbolos, títulos, formato, entre outros. No template, isto já está configurado. Você pode ter em um mesmo escritório templates diferentes, seja por cliente, por disciplina, por projeto. É uma pré-configuração automática. O uso de um bom template para o desenvolvimento de projetos permite ao usuário gastar menos tempo com formatações e representações de desenho, e dedicar mais tempo à concepção do projeto. Os arquivos template também fornecem informações precisas e um nível de consistência de dados, etapas de projeto, componentes, tabelas, entre outros. Um template bem elaborado é essencial para melhorar a eficiência, a qualidade, a clareza e a coerência dos projetos. Tal como acontece com os modelos para outros programas de desenho, eles devem ser configurados para corresponder aos padrões do escritório ou padrão do usuário e devem ser compreendidos por todos os envolvidos no processo do projeto. Os modelos são um conjunto de elementos e de configurações, e o usuário precisa conhecer bem o template em que trabalha para que possa utilizar as configurações da melhor forma possível em seus projetos. Para dar continuidade à padronização dos projetos, temos as bibliotecas de modelagem, as famílias para alguns softwares, o showroom, que correspondem aos equipamentos, aos elementos, objetos, materiais que são utilizados no desenvolvimento do projeto. Essas modelagens são desenvolvidas utilizando um template padrão e possui todas as características necessárias para a elaboração do projeto. Muitos fornecedores disponibilizam essas bibliotecas em seus sites, porém, ainda grande parte é desenvolvida por um modelador, ou seja, um profissional responsável por desenvolver a modelagem desses elementos no escritório. Temos também o BIM Mandate. Em primeiro lugar, todo projeto, independente da área que esteja sendo executado, precisa de um planejamento. Deste modo, o B-Mandate é o desenvolvimento de um plano, criado para facilitar o gerenciamento de informações de um projeto em BIM. Assim, define-se como um documento elaborado pelos projetistas ou até mesmo pelo cliente, quando se trata de grandes projetos no qual o cliente é parte integrante do desenvolvimento, para explicar e detalhar como os aspectos de modelagens das informações de um projeto serão realizados. Além disso, esse documento deve incluir um detalhamento do processo de trabalho dentro do modelo BIM, as responsabilidades de cada um dos envolvidos em uma estratégia de desenvolvimento. O critério de projeto já é um documento mais voltado para o cliente, no qual é alinhado expectativas da entrega do produto. Um documento que explica como será desenvolvido o projeto, quais ferramentas serão utilizadas, quais softwares, qual será a aparência física dos documentos extraíveis e como serão as entregas. Com a chegada do BIM, as entregas estão cada vez mais voltadas para o modelo 3D e não mais para as pranchas 2D. Sendo assim, é muito importante alinhar com o cliente como será a aparência das extrações
entre outros documentos. Por fim, apresento a vocês o IFC. Mas o que seria o IFC? Bem, em 1995, a Autodesk organizou uma aliança privada formada por 12 organizações com a ideia de desenvolver um conjunto de classes em C++. C++ é uma linguagem de programação capaz de trocar informações livremente entre diversos softwares utilizados na indústria da construção. As organizações integrantes dessa aliança têm grande participação na indústria, desde a fase de projeto de estruturas até sua concepção, e também no desenvolvimento de softwares. Nos primeiros anos de experiência, os membros da aliança chegaram em três conclusões. A interoperabilidade é viável e tem potencial comercial. Os padrões devem ser internacionais, totalmente livres de propriedades privadas. Esta aliança deve ser aberta a novos membros interessados pelo mundo todo. Em 2008, o Instituto Americano de Arquitetura deu o nome para Building Smart. Ele criou o IFC e definiu padrões para a troca de informações na plataforma BIM e é a responsável pela atualização da manutenção do IFC. O IFC cria um grande conjunto de informações que representam as informações da construção para serem acessadas de diferentes softwares. Utilizando a definição de dados da linguagem de programação Express, o IFC tem a vantagem de ser compacto e utiliza o formato de arquivo ASCII para trocar informações entre diversos softwares. Os dados armazenados podem representar o projeto como um todo, um conjunto de informações relacionadas aos projetos ou indicar mudança no projeto. O formato do arquivo IFC fornece uma maneira de interoperabilidade entre distintos aplicativos de softwares. O formato estabelece padrões internacionais para importar e exportar objetos de construção e suas propriedades, ou seja, o IFC é um formato de arquivo universal. É um formato no qual diversos softwares podem abrir este arquivo, isto é, este arquivo, o IFC, ele é muito importante para a metodologia BIM, uma vez que temos diversos softwares, diversas disciplinas trabalhando com softwares diferentes. Porém, na prática, trabalhar com IFC não é muito simples. Exige um conhecimento básico de programação, pois muitas das vezes você deve realizar um mapeamento dos atributos, ou seja, é necessário casar as informações de um programa para o outro. Existem hoje diversos softwares que realizam essas interoperabilidades, no qual você carrega o IFC, carrega o mapeamento e ele gera um banco de dados que você leva para outros softwares. Existem também aqueles softwares que exigem uma pré-configuração do IFC antes de carregá-lo. Por exemplo, o Revit, ele trabalha o IFC de uma forma mais simples. Ele já tem uma pré-configuração disponível e você consegue configurar este mapeamento no próprio software. Algumas empresas disponibilizam até um manual de como trabalhar com IFC. Este é o caso da Autodesk, que possui o manual de IFC para o Revit. O IFC traz muitos benefícios, mas exige um conhecimento amplo sobre o assunto. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desta aula. A intenção foi passar para vocês os diversos documentos, arquivos que estão presentes na metodologia BIM. Espero vocês na próxima aula. Obrigada!